Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, hoje rapaziada, vamos fazer um vídeo que faz tempo que eu não faço e que eu tava muito ansioso para fazer esse vídeo. Vamos dar uma pegadinha. Pra quem já assistiu Israel Subirá, tá ligado no que eu tô falando. Se você tá assistindo esse vídeo, Israel, eu gosto muito de você, muito top. Eu me inspiro muito nos seus vídeos, tenho seus livros, gosto demais. Então, galerinha, hoje a gente vai fazer uma reflexão muito massa num texto que talvez você já tenha lido várias vezes, mas que eu vou dar uns outros olhos para esse texto. Então, simbora, se você não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa seu like, ativa o sininho para não perder os outros vídeos e roda a vinheta. Bora lá! Então, rapaziada, o texto que a gente vai ler tá lá em Mateus 8, versículo 5 ao versículo 13. Bora lá, vamos começar. Um centurião demonstra fé. Versículo 5. Entrando em Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Pera, já vamos continuar. Porém, eu vou dar um contexto maior para esse texto. Pesquisei muito sobre esse texto, sobre a cidade, sobre o centurião, sobre o servo, sobre outros contextos históricos relacionados, e eu vou falar tudo para vocês nesse vídeo. Vai ser um estudão. Fechou? Então, Cafarnaum era uma cidade perto do mar da Galileia, sendo com muita atividade pesqueira, né? Era uma rota comercial muito importante para a época, e tinha muita atividade do exército romano, fazendo muito sentido porque o centurião estava ali, né? Ali, então, era uma cidade muito importante para o ministério de Jesus em si. O ministério de Jesus ali ainda não estava no auge, ele estava bem no início. Tanto que ali, Cafarnaum foi meio que começando, vamos dizer, a base do ministério de Jesus, tendo muitos milagres ali, de paralíticos, cegos, doentes. E também uns versículos atrás, uns capítulos, não lembro agora direitinho, ele tem o Sermão do Monte. Sermão do Monte, pra quem não leu, misericórdia, vai ler. Para esse vídeo agora e vai ler Sermão do Monte, cara. Porque, cara, eu tava lendo ontem e é muito massa ler o Sermão do Monte, cara. Tipo, abrange tudo. É muito massa. Eu recomendo demais vocês lerem Sermão do Monte. É topzera. E eu cheguei ontem nesse versículo aqui do centurião. E, cara, me veio um despertar nesse versículo e eu decidi gravar esse vídeo. Então, simbora. Vamos continuar ele agora. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. 7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Agora, vamos embora. Vamos falar mais um pouquinho. Vamos falar um pouco sobre o centurião. Centurião, para quem não sabe, era meio que um oficial do exército, né? Ele era romano e era visto pelos judeus como gentil, impuro e parte do poder dominador. Ou seja, eles eram odiados pelos judeus. Na verdade, por causa que muitos dos oficiais também eram bem cruéis, né? Você vê que ali, em alguns relatos históricos, eles faziam alguns judeus que estavam em caminhos, assim, em bandos, em mais pessoas, faziam carregar. Eles faziam os judeus abandonar as coisas que eles estavam levando e carregar as coisas dos soldados até onde eles queriam. Então, tipo, cara, eles eram um pouco cruel, vamos dizer assim. Porém, esse centurião, ele era diferente. Em Lucas 7, tem esse mesmo versículo, só que em Lucas ele tem mais detalhado, vamos dizer assim. E fala que esse centurião tinha um bom testemunho entre os judeus. Ou seja, ele era um cara tranquilo, ele era mais de boa do que os outros. Tanto que o servo, para quem não sabe, era a posição social mais baixa. Então ele não tinha nenhum direito legal, ele era a escória, né? E fala em Lucas também que o centurião o estimava. Ou seja, o cara já era humilde pra caramba de estimar um servo, porque todo mundo maltratava os servos. Então ali ele estimava o servo dele, mostrando que ele era muito humilde, né? Tanto que, continuando aqui, vamos pro versículo 8. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aí, galera, é uma das partes que mais me impacta. Não sei se existe essa palavra, mas me impacta. Agora tá certo. Ai, que burro! Essa parte, por causa que, tipo assim, o cara
era um dos mais importantes do exército, né? Ele comandava mais ou menos uns 100 homens, o que já era bastante para a época. Ele comandava a cidade, uma parte da cidade inteira. E o cara, do nada, chegou para Jesus reconhecendo a autoridade dele. Um judeu que era para ele dominar, porque os romanos dominavam Israel, né? Ou seja, um judeu que era para ele dominar, talvez até espancar por diversão. Ele chega para ele, reconhece a autoridade e fala que não merece receber ele debaixo do seu teto, na sua casa. E o cara era um oficial, o cara devia ser rico da grana, sabe? Ele podia do nada chegar em Jesus sem espancar ele. Então, cara, é muito doido isso, porque um cara que era já muito importante ali para os romanos chega para Jesus e reconhece a autoridade dele. Isso é muito legal, galera. É muito top mesmo. Ali continuando. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Digo a um vai e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a verdade, não encontrei em Israel alguém com tamanha fé. Tem poucos na Bíblia que recebem a admiração de fé. Eu estou relendo todo o Novo Testamento, né? Eu comecei em Mateus e eu não vi nenhum agora que Jesus falou, admiro com a fé dele. Só tem mais pra frente, eu acho que em João, fala do jovem rico. Porém, ele fala, né, Jesus o amou, só que ele não renunciou às riquezas dele para o seguir, né? Então, isso que é doido, porque do nada, um gentil, que era a escória dos judeus, né, ninguém gostava, chega para Jesus, reconhece a autoridade e Jesus o admira a fé dele, porque ele fala que com apenas uma palavra, o servo dele, totalmente longe, né, da casa dele, vai ser curado. E Jesus, cara, fica surpreso até, né, por causa que nenhum judeu, nenhuma cidade judeia que ele tinha passado teve uma fé como essa. E isso é muito louco, rapaziada, muito louco mesmo. Agora vamos continuar aqui. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Para quem ficou com a cabeça enrolada nesse texto, se você quiser voltar, o vídeo pode voltar. Porém, eu vou dar uma explicadinha para vocês, fechou? Para facilitar a vida de vocês. Aqui, meio que Jesus está falando sobre os gentios, os vindos do Ocidente e do Oriente. Ele fala assim que os do Ocidente e do Oriente se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, ele está falando que os gentios receberão a palavra, crerão nela e entrarão no reino dos céus e estarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Porém, os súditos do reino, que seriam considerados os judeus, vão ficar de fora. Vão ir para o inferno. Não estou falando que todos os judeus, mas os judeus que eram considerados filhos do reino, porém eram incrédulos, aí eles vão para fora. Porque, como visto na Bíblia, muitos mestres da lei, eles eram, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Se é que vocês sabem. Porém, os gentios receberiam a palavra, aceitariam e entrariam no reino dos céus com mais facilidade que os judeus. Até por causa que, na minha visão, odre novo é melhor que odre velho. Por causa que você vai ver um novo cristão convertido. Cara, ele é muito mais maleável à palavra, sabe? Ele vai receber com mais alegria, vai aceitar mais facilmente a palavra. Porém, vai ver um cara que já está ali há bastante tempo na igreja. Às vezes ele já tem uma doutrina formada na cabeça, é só pedra. Você tem que começar a martelar o negócio, entendeu? Então, sejam odres novos, sejam aceitáveis, vulneráveis para receber a palavra. Até porque muitos ficam falando assim, ah, Deus, você não me usa. Só que daí o cara nem sabe o propósito dele. Você já perguntou alguma vez para Deus, assim, qual que é o meu propósito? Você já recebeu uma palavra de alguém? Você já orou por isso? Você já quis isso? Ou você tá só querendo fazer teus desejos? Ah, eu quero fazer a minha faculdade, o meu trabalho, a minha casa, a minha família. E se Deus não quer isso para você? Se Deus quer que você vá lá para outras nações, para outras cidades, para espalhar o evangelho? Daí, cara, daí teus planos já era. Você entendeu?
Por causa que você tem que colocar Deus acima, sabe? Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, tudo corre bem. Só que se você quer dividir a tua vida com Deus e quer fazer um pouquinho da vida, um pouquinho de Deus, um pouquinho da vida, um pouquinho de Deus, não vai dar certo, cara. Não se tem como servir a dois senhores. Serve-se apenas a Deus ou apenas a outro. Não tem como amar dois. Então, coloque em Deus, por favor, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Por causa que daí ele vai te usar, né? No teu propósito específico. Saiba o teu propósito, porque se você não sabe o teu propósito, já era. Não tem como ter posicionamento se você não sabe nem o teu propósito. Entendeu? Por isso que às vezes Deus não te usa. Porque você não tá nem aí pro teu propósito. Você só quer saber da tua vida, dos teus planos. Então sejam vulneráveis à palavra de Deus, ao propósito de Deus no teu coração. Aceite isso. Nem que você tenha que renunciar tua faculdade, teu dinheiro, teu plano. E você tenha que sair vagando pelo mundo, espalhando o evangelho. Aceite. Por causa que o propósito de Deus para tua vida, ele vai fazer tudo dar certo para você. Nem que ocorram algumas turbulências no caminho. Só que, enquanto você não cumprir teu propósito aqui na Terra, ele não vai te deixar. Ele vai estar do seu lado a cada momento. Fechou? Agora, vamos só encerrar aqui. Então, Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Eu fico pensando, cara, às vezes, como esse centurião teve fé. Do nada ele chegou para Jesus. Certa casa dele era longe, ele foi lá para ver Jesus e falou, olha, você nem precisa ir na minha casa, você pode só falar uma palavra que meu servo vai ser curado. E cara, como isso é doido. Do nada assim, muitos mestres da lei chegavam para Jesus, a gente exige sinais, daí talvez a gente vai crer em você. Será que você está fazendo isso com Deus? Sabe, você está conversando ali com Deus às vezes na tua oração. Ah, Senhor, se é para eu fazer isso, me mostra alguma coisa, faz algum sinal. Pô, cara, se Deus te falou, faz. Que pede sinal o quê, mano? Se Deus te falou, faz isso, você, me dá um sinal se é pra fazer mesmo. Pô, cara, se você recebeu, tá com convicção na tua mente, às vezes você lê uma palavra, tá vamos dizer, no caminho do que você recebeu, faz, mano, é Deus falando. Entendeu? Também, se for coisa da tua cabeça aí, pergunta, sabe? Não faz mal perguntar, mas pedir sinal pra você crer, pô, daí é complicado, né? Você tá virando um mestre da lei, entendeu? Então esse cara, um gentil, que nem conhecia Jesus direito, só pelos relatos do povo, chegou pra Jesus e falou, você pode curar meu servo com apenas uma palavra. E ele curou. Ele falou, vai, como você creu, seu servo será curado, você pode voltar pra sua casa que ele vai estar curado lá. E fechou. Ele acreditou, voltou e o servo dele estava curado. Além de que, vamos voltar para um pouquinho antes. Ele fala do servo. Para quem assistiu The Chosen, vê ali na série que ele fala que o servo dele não era, vamos dizer, era um servo, porém era um filho ilegítimo, fruto de adultério. Eu dei uma pesquisada, galerinha. Pesquisei bastante. E não fala na Bíblia nada sobre ser filho de adultério, fruto de adultério. Não fala nada. Porém, historicamente falando, talvez seja possível ele ser um fruto de adultério, porque os soldados romanos eles eram liberados para ter mais de uma esposa. Ou seja, pode ser que ele tenha tido relações com outra mulher fora da relação matrimonial dele e teve um filho. Só que é uma possibilidade, não é certeza, sabe? Por causa que, historicamente falando, isso era bem normal, não era um absurdo, sabe? Só que, porém, ali ele fala que ele respeitava a fé judaica. Daí, talvez, depois dele ter tido esse filho, ele amou ele, porém, ele carregou a culpa, vendo que na fé judaica só poderia ter uma esposa, né? E se tivesse adultério, estaria meio ruim, né? Mas ainda não é certeza, tá bom, rapaziada? Não vou dar certeza pra vocês que era um filho de adultério, que era filho dele. Pode ser só um servo mesmo. Só sei que ele estimava ele, que já era muito legal, né? Porque era a posição social mais baixa, né, do povo naquela época. E ele o estimava, amava, né? Tanto que foi até Jesus só para Jesus curar ele. Então isso já é bem legal. Tanto que se for filho ou se não for filho, não tira a importância dessa história, né? Porque
que é muito legal. O cara teve, tipo, muita fé mesmo. Muita fé. Pra só falar Jesus só com uma palavra, você pode curar ele. Porém, não é só de fé que eu quero falar nesse vídeo, né? Eu falei que eu ia dar outros olhos e eu vou dar mesmo. Por quê? Aqui, se você for ver, parece muito com a nossa história, né? Antes de receber o sacrifício de Jesus. Porque nós éramos paralisados, nós éramos sem rumo, nós éramos doentes. Não tínhamos nada. Daí Jesus, à distância, sem precisar impor as mãos, sem nada, com um sacrifício dolorido de amor, nos deu redenção, nos deu vida, nos deu propósito, nos curou, nos deu graça, nos deu amor. E tipo, cara, isso daqui me impacta muito, porque a gente era que nem esse servo, nós éramos doentes, não tínhamos nada, não éramos nada, porque se for pensar, nós não éramos nada sem ser filhos de Deus. Porém, com o sacrifício de Jesus, Deus nos deu graça, nos deu a chance da purificação dos pecados, do perdão. Cara, isso é muito legal, por causa que, às vezes, como que você vai levar a vida do mesmo jeito, sabendo que o preço da nossa vida foi Jesus morrer na cruz, foi ele ser pregado, mas do mesmo jeito ele ter ressuscitado e nos recebido de braço aberto. Mesmo depois do povo ter falado crucifica-o, solta Barrabás. E ele nos recebe de braços abertos até hoje. E nos perdoa, e nos acompanha, e nos ama. E, cara, não tem como você viver do mesmo jeito vendo essa palavra dessa forma. Porque você, eu, nós não éramos nada. E Jesus veio para essa terra sabendo que ia sofrer. Cada dia vendo que ia chegar mais perto a hora que ele ia ser pregado naquela cruz, e como doeu. E ele morreu por você, morreu por mim, morreu por nós. E hoje em dia nós temos a chance de nos encontrar com ele no céu. Como é que você vai viver agora, sabendo que você está pecando, enquanto ele está querendo, te esperando no secreto, querendo ter uma intimidade com você? Então eu apelo para você, se você sabe que você está pecando, ou se você sabe que não está tendo aquela intimidade boa com ele, vai pro teu secreto, vai orar, vai ler a Bíblia. Porque não tem como você criar uma constância com ele se você só vai quando você tiver vontade. Porque no começo você não tem vontade. Eu não tinha vontade. Só que agora eu tô começando a criar uma constância. Que, tipo, mesmo sem vontade eu pego a Bíblia e começo a ler. Começo a anotar e começo a pesquisar. Tanto que ontem, eu também não tava com vontade, mas eu fiquei lendo Mateus e me chegou essa palavra. Tanto que agora eu tô passando ela para vocês. Então, repense, tá bom? Olhe para essa palavra com carinho, porque ela fala sobre você, fala sobre fé também, mas fala sobre você, fala sobre nós, fala sobre que nós não éramos nada, porém Jesus chegou e nos redimiu. Que o centurião criou que com apenas uma palavra o servo dele seria curado, mas que o preço para nós sermos redimidos foi o sangue do Cordeiro na cruz. Então pense que foi muito mais doloroso, foi muito mais importante, e que nós valemos muito. Nós já somos propriedade do Espírito Santo, só falta você se entregar a ele, beleza? Então apelo a você, que você pense, se você sabe que você não tá com uma intimidade boa com ele, que você vá e o abrace e sinta o amor dele na sua vida, amém? Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu like, que vai me ajudar pra caramba a espalhar esse vídeo para outras pessoas. Ativa o sininho para não perder outros vídeos. E comentem aí se vocês curtiram essa palavra, qual que é a ideia de vocês sobre esse texto. Comentem sobre outros textos que eu possa falar também, porque eu aceito muitas opiniões, com certeza. Então, se você sabe de algum texto que é muito legal para eu falar, de começar às vezes alguma série, lendo as cartas, lendo o Antigo Testamento, lendo história, podem me falar. Eu vou ler todos os comentários, fechou? E é isso, galerinha. Se vocês curtiram, deixe o seu like mais uma vez. E até mais. Canal Lipter Hub se despedindo por aqui e até mais. Falou!